Olá, bom dia. Hoje, dia 2 de abril de 2020, no ar mais uma edição extraordinária do programa Fundos Imobiliários, aqui pela Infomoney TV, e fazendo aquilo que eu acredito que seja o mais importante de ser feito nesse momento, que é ouvir os gestores, ouvir quem está tocando o fundo e atravessando essa crise com a gestão dos fundos, evidentemente sendo impactado de alguns lados e também aproveitando oportunidades do outro lado, e se comunicando como nunca, né? Vamos falar com o pessoal da RBR, com o Ricardo Almendra e com o Guilherme Antunes, principalmente para repercutir o relatório de risco que eles produziram e divulgaram, e isso eu tenho dito que é um dos bons legados dessa crise, porque estão aparecendo relatórios muito bem feitos, e esse da RBR tem um nível de detalhe impressionante, né? A ponto de chegar lá e olhar o caixa dos devedores dos CRIs, né? Muito bom relatório e vamos aproveitar para detalhar ainda mais o que for possível. Obrigado, bom dia, Ricardo e Guilherme. Bom dia, Arthur. Ótimo estar aqui com você de novo. Bom dia, professor Arthur. Agradeço o convite. O Guilherme, a primeira vez que foi no programa era o estúdio antigo ainda, né, Guilherme? Não foi no estúdio novo. Esse estúdio é novo, mas ele é temporário, viu? Esse aqui da minha casa, eu espero que ele termine em breve. Mas, enquanto isso, a gente conversa à distância, cada um na sua casa. Mas trabalhando muito, né? Jornada tripla até por aqui, viu? Sem dúvida. Você sabe, a gente estamos trabalhando mais, né? Na média, eu estou trabalhando muito mais, umas 12 horas por dia, e um aprendizado de que você tem que aprender um pouco a respeitar os horários, né? Quando você vai para o escritório e volta para casa, você tem uma ajuda física, né? Quando você fica em casa, toda hora é hora para trabalhar, né? A gente está vivendo muito, e somado à fase da turbulência, né? Tem sido dias muito intensos e de muito aprendizado, né? Acho que a tecnologia veio para toda essa fase para ensinar que dá para trabalhar muito e com produtividade, e o distanciamento, no caso da RBR, nos aproximou muito com calls diários. A gente está se falando muito mais e trocando entre as áreas do que antes. Impressionante. Claro que se perde algumas coisas também, mas está dando para trabalhar super bem. Sim. Teve um analista da área de crédito que falou, pô, a gente está falando mais do que antes, né? Assim, essa troca ela está muito mais intensa, porque às 9 horas a gente faz um call de abertura do dia. E no final do dia, às 8 horas, a gente faz um call de fechamento, né? Quando a gente estava no escritório, isso não existia. Então, essa disciplina que está sendo desenvolvida, isso vai tornar os processos mais eficientes. A gente acredita que vai ter um ganho de produtividade, sem dúvida. Sim. Certamente algumas coisas a gente vai carregar para depois da crise, né? Guilherme, deixa eu aproveitar o seu excelente relatório. E como eu falei, uma das coisas que me impressionou muito foi, sei lá, no detalhe de cada um dos devedores dos CRIs, né? Esses últimos dias o mercado já conseguiu dar uma acalmada, recuperou o valor, mas uma semana atrás, um pouco mais do que isso, a gente teve quedas muito fortes, expressivas, e no meio daquele tiroteio todo, as dúvidas recaíram muito sobre os fundos de papel, né? Sobre a possibilidade dos devedores começarem a dar calote. Nesse furacão é que você foi trabalhar esse relatório de risco. Como que foi isso? Como que foi para montar? Você teve que conversar com muita gente, você trabalhou com as informações que você tinha, e o que mais? O que é a primeira vez, por exemplo, que é mostrado para o mercado, que vem nesse relatório? A gente, dentro da nossa estrutura da área de crédito, o time de acompanhamento e monitoramento, ele já era o maior, né? Depois quando começou toda essa crise que a gente está vivendo, a gente intensificou. Então, analistas que estavam focados na parte de análise e investimento também foram trabalhar na parte de monitoramento, para a gente conseguir intensificar. A gente, dentro da nossa gestão, isso está ficando cada vez mais evidente. Eu acho legal até a gente abordar algumas lições no meio desse processo, como você já comentou. A gente sempre acreditou que monitoramento, acompanhamento, ele é tão importante, se não mais, do que ter acesso a boas operações e fazer bons investimentos, tá? Justamente por situações como essa. Então, o nosso trabalho ele foi muito intenso durante 2 semanas, mas ele já tinha uma base, que permitiu que a gente conseguisse desenvolver esse trabalho de uma forma mais rápida para conseguir soltar para o mercado no momento
que as expectativas ficaram muito desajustadas, né? Chama muito a nossa atenção um fundo de crédito ele cair mais do que um fundo de tijolo, ou seja, um fundo de renda variável. Porque o crédito ele é sênior ao equity. Então, ele tem, por si só, ele já tem um perfil de risco menor, mais reduzido. Se aqueles papéis foram bem estruturados e ele possui garantias sólidas, não tem motivo para esse fundo cair 30%, 40%, em alguns casos 50%, como a gente observou nas últimas 2 semanas. Então, na nossa percepção, o que faltava e continua faltando, de certa maneira, é informação, é alinhamento de expectativa. E nada melhor para a gente conseguir alinhar as expectativas do que trazendo mais informação. Eu acho que o papel nosso como gestor é trazer o trabalho, abrir a nossa janela, a nossa porta e mostrar o que é feito no dia a dia, né? Porque esse relatório de risco ele não adiciona um trabalho novo, um processo novo. A gente já faz isso. A única questão que a gente mudou aqui foi como divulgar isso para os investidores. Essa é a novidade, entendeu? Então, a gente fala normalmente que o setor de papel, né, os fundos de CRI, são fundos defensivos, justamente porque são títulos de renda fixa que tem lá e não são impactados pelos movimentos do mercado imobiliário. Só que essa crise virou muita coisa de ponta cabeça. Muita coisa, mas nem tudo, tá certo? Evidente que o principal risco de um fundo de CRI é o risco de crédito e esse risco tende a aumentar num cenário em que muita gente teve que parar a sua operação ou virar a operação muito rapidamente para um online, coisa que não estava, talvez, tão preparado para fazer. Podemos entender que esse segmento continua sendo um segmento defensivo e o principal medo de todo mundo, que é começar a pipocar eventos de crédito. Fala especificamente sobre o high grade, se você está confortável com essa situação ou se você espera que a gente tenha eventos de crédito, ou seja, falta de pagamento, né, dos devedores do CRI nesse momento. Quer falar, Ricardo, um pouquinho sobre isso? Não, prefiro que você fale, eu complemento um pouquinho depois, que eu tenho algumas coisas aqui que eu acho que é legal a gente destacar as novidades do relatório que o Arthur perguntou. Eu te complemento aí, vai lá. Com certeza. Acho que em relação é claro, né? A nossa abordagem não é que o crédito ele é 100% blindado. A gente aqui está falando de renda fixa, mas ainda assim ela é suscetível a atrasos, inadimplências e, no pior cenário, perda de principal. Na nossa percepção, o fundo nosso high grade, e aí é importante o investidor nesse momento diferenciar os fundos high grades dos fundos high yields, né? No nosso high grade, a gente tem 100% das operações com garantia, tá? E garantia pronta, garantia sólida. A gente está falando de um LTV médio que cobre o principal das operações em 1,7 vezes, tá? Ou seja, quase 2 vezes. Isso permite que a gente vá dormir no final do dia com um conforto muito grande que o nosso principal está protegido. Porque se a gente passar um período extenso dessa crise que a gente está vivendo, ainda assim as nossas garantias não perderam 50% de valor. Se elas perderam, foi 5%, 10% de valor. Foi marginalmente e muito também pontual. Eu vi uma live sua, professor, comentando sobre o Coliseu, né? Tentando mostrar essa ideia do valor do ativo, que em alguns momentos, sim, ele pode ter uma queda de fluxo, mas isso não quer dizer que ele vai perder valor ao longo do tempo. Para a dívida, quando você tem uma garantia por trás, isso também é válido, né? Então, a principal mensagem é essa: o capital do investidor ele está protegido. Então, era o que a gente já comentou, não faz muito sentido o fundo ser negociado a um valor muito abaixo do valor patrimonial, que é o que mede o quanto que tem de principal das operações ali, né? Em relação ao fluxo de pagamento, juros, e aí é o que vira dividendo para o investidor da cota do fundo de papel, a gente até o momento não teve nenhuma solicitação formal dos devedores, tiveram conversas, sondagens naturais por conta do momento que a gente está vivendo.
E aí, nós gestores, e aí eu posso falar do mercado como um todo, e não só apenas do nosso fundo, por conversas que eu tenho tido com outros gestores, a gente vai analisar caso a caso, porque tem muitos devedores que estão sendo oportunistas com a situação para tentar explorar um ganho. E algo que a gente chama muita atenção, a gente acredita que os investidores eles têm que, de alguma maneira, considerar outros parâmetros dentro de um fundo imobiliário, além do dividendo. E por que eu estou dizendo isso? Existem algumas negociações, potenciais negociações com devedores, que a gente abra mão de recebimento de juros, que a gente dê uma carência, e aí isso vai impactar o nosso dividendo, sim, pode impactar, tá? Não estou dizendo que isso já está acontecendo, mas é um cenário possível. Em contrapartida, a gente pode tornar essa operação melhor, seja com mais garantia, ela ficando mais protegida, diminuindo o risco, ou a gente trazendo mais taxa, mais retorno. Ou a gente pode cobrar o que o mercado chama de waiver fee. Vai falar, olha, tudo bem, eu te dou uma carência, mas você vai me pagar no final disso, ou agora, um percentual de X em cima do saldo que você deve. Né? Então, o que a gente está tentando mostrar para o mercado é que tem que observar o dividendo, sim, mas esse não é o único parâmetro. E aí também, já adicionando, porque a gente tem sido muito questionado, né? Vocês vão manter o pagamento de dividendo? A gente vai manter, sim. Agora, o que a gente tem no resultado de março, a gente teve o recebimento de todos os juros. Ontem e hoje, a gente já teve os recebimentos também previstos para essas duas datas. A gente acredita que, se houver alguma postergação, ela vai ser muito pontual, porque a gente, como gestor, a gente tem na mão mecanismos que a gente consegue mitigar a queda do fluxo, que é, por exemplo, o fundo de reserva. A gente tem uma média de 4, 5 PMTs de juros nas nossas operações que a gente pode utilizar também para cobrir esse buraco, vamos chamar assim. Né? E por fim, a gente... Posso comentar um pouquinho sobre isso, Antunes? Claro. Isso, Arthur, é um negócio super interessante, né? Eu acho que essa fase vai educar, ensinar e trazer conteúdo. A gente está falando muito agora de fundo de reserva, né? Que é um negócio queria que a gente deixasse bem claro para quem está assistindo o que é esse fundo de reserva de um CRI. Então, vamos supor que um inquilino não pagou a PMT. PMT é a parcela mensal da dívida, que pode ser composta pelos juros e pela amortização do principal, certo? Eu tenho um fundo de reserva, que é uma reserva de contingência. É uma reserva que você deixa parado dentro da securitizadora, que é a entidade que administra e é responsável por toda essa operação, e você vai lá, saca o recurso dessa contingência e paga o credor. Então, na média que o Antônio estava comentando, as nossas operações têm 3, 4, 5 meses de fundo de reserva. A primeira consulta que a gente recebeu, que o Antunes comentou, é uma operação que ela passa muitos meses pagando os juros com o fundo de reserva. Então, essa eu acho que é uma das novidades, pelo menos a ênfase, a clareza, a forma com que a gente trouxe no relatório, é uma das novidades, né, que a gente traz nesse relatório de risco. Uma outra novidade a gente fez uma nova separação por tipo de operação. Então, antes a gente tinha uma classificação, a gente ficou debatendo, falou, como é que a gente faz isso da maneira mais simples possível? E aí a gente dividiu em 3 aqui. A gente está chamando de operações que são multidevedores. São operações que não é concentrado num único devedor. Né? E aí a gente falou o seguinte, vamos fazer um cenário de estresse. Se a gente perder 40% dos recebíveis, 40% desses multidevedores deixarem de pagar as suas obrigações, né? Mesmo assim, a gente paga as operações sem ter que entrar no fundo de reserva, né? Então, o fundo de reserva é sempre um primeiro degrau de proteção, né? Depois do fundo de reserva, você tem outras garantias, como o imóvel
real, né, a garantia real, que é, no nosso caso, em todas as operações, a gente tem alienação fiduciária, que é um instrumento jurídico super seguro, aonde se o devedor não me paga, eu executo essa garantia. E essa garantia, no caso do high grade, para cada R$ 59,00 que eu empresto, eu tenho R$ 100,00 em imóvel em garantia, né? Então, isso o mercado financeiro chama de LTV, que é Loan to Value, em inglês, ou razão de garantia, que aí normalmente ela é apresentada ao contrário, né? Você tem 2 vezes garantia do valor da dívida, né? Então, essa a forma como a gente dividiu foi multidevedor, risco corporativo. Risco corporativo é quando a gente tem um devedor concentrado, né? E aí a gente trouxe uma outra novidade nesse relatório. Como eu tenho um devedor concentrado, o que a gente fez? Vamos olhar o balanço desse cara? Sim. Porque mesmo tendo fundo de reserva, mesmo tendo garantia real, eu tenho coobrigação desses caras, desses devedores. Então, vamos mostrar. A gente já olhava o balanço de todo mundo. A gente trouxe uma abertura maior do que é o nosso rating corporativo proprietário. A gente tem o rating RBR como um todo, que é composto entre a parte imobiliária, que é 70% do peso do nosso rating RBR, e 30% é o rating corporativo. Então, a gente abriu isso, né? E o terceiro tipo de operação, então, é multidevedor, risco corporativo e estoque. Estoque é quando a gente empresta dinheiro e pega imóveis, ou pega qualquer tipo de imóveis em garantia, vamos falar assim. E a natureza dessa operação, antes de entrar em fundo de reserva, coobrigação do devedor tal, como é que a operação se dá? Eu tenho que vender apartamentos para a operação se pagar. Então, a gente traz no relatório uma análise de estresse. Quanto que, na média, tem sido vendido e quanto que precisaria, no estresse, pagar para a operação se pagar, quanto precisaria vender para a operação se pagar anyway, né? Se pagar sem entrar no fundo de reserva tal. Então, ao invés de vender 25 apartamentos por mês, a gente precisaria vender 7 apartamentos por mês e, mesmo assim, a operação estaria 100% paga, fora as outras garantias. Então, eu quis dar um pouco dessas novidades, assim, para quando o investidor lê, ele conseguir identificar alguns pontos que são cruciais aí para a leitura dele desse risco, que na nossa visão é um risco muito, muito baixo, entendeu? Sim. É muito detalhado. Assim, vocês estão de parabéns pelo relatório, muito detalhado, eu acredito que bastante claro. Eu tenho dificuldade por entender, por ser do mercado, por entender todos esses termos. Às vezes eu bato o olho e acho que está bastante claro. Então, talvez um leigo não tenha toda a clareza que a gente imagina. Mas, complementando com toda essa explicação, tenho certeza que todo mundo vai ser capaz de entender e tirar suas conclusões. Você usa sempre um termo que foi uma brincadeira aí, chamar de cribentures, né? Que a RBR não investe em cribentures. Isso eu já incorporei nas minhas aulas, inclusive. E agora está sendo um exemplo claro e prático disso, né? Você mostrou aí garantia sobre o fluxo e garantia sobre o principal. Quando eu faço um investimento num CRI, eu pego lá X milhões e empresto, né? Compro um título de renda fixa. Eu espero receber juros sobre o dinheiro que eu aloquei e espero receber meu dinheiro de volta. Então, tem uma garantia que é para que o fluxo não seja interrompido num primeiro baque, né? E, caso isso aconteça, aí eu vou atrás do principal, executar um imóvel, coisa assim, que é algo que é mais demorado, mais traumático até, para daí sim recuperar tudo, né? Eu acho que essa crise, ela vai mostrar que a melhor forma de você emprestar dinheiro é o crédito com garantia real, né? Até pela incapacidade ou pela sabedoria das pessoas em entender que tem coisas que não estão no seu controle. Essa crise não está no controle de ninguém antevê uma crise como essa. Então, quando você fala, olha, como eu não... É aquela brincadeira que eu sempre faço, que eu não empresto dinheiro nem para o Bill Gates sem garantia, né? Então, é isso, é porque tem coisas que você não consegue enxergar e quando elas acontecem, você tem que estar protegido. O RBRR11 é um fundo que
que eu acho que está muito bem protegido. O Antunes destacou bem, tem renegociações que podem ser feitas? Tem. Eu acho que, no final das contas, ela é benéfica para o fundo. É o que o banco faz, né, professor? O banco vive disso. Ele tem problema o tempo inteiro de inadimplência. Só que ele faz do limão uma limonada, né? Ele aumenta a taxa, ele traz mais garantia. E é isso que a gente vai fazer, se necessário, aqui nessa crise. Um detalhe interessante que eu vi no relatório também, eu queria que o Guilherme explicasse para a gente, é aquilo que diz que é até comum no momento desse, você dar um prazo que envolva o pagamento da amortização, mas não dos juros. Se isso ajuda a manter o fluxo do fundo como esperado, é isso? Exatamente, né? Como o Ricardo comentou, as prestações elas são compostas por um percentual de juros e um percentual de amortização. Se a gente pegar boa parte das operações, ela segue uma tabela price, né? Que é aquela tabela que no início você paga muitos juros e pouca amortização, e no final da operação isso se inverte, né? Então, dentro dessa composição, quando existe uma solicitação de postergação, de carência, a gente vai falar, olha, paga os juros, mantém o fluxo de resultado da operação e, principalmente, não deixa a gente perder a razão de garantia, porque se ele não paga nem os juros, aquele percentual de juros ele é incorporado no saldo devedor e isso afeta essa razão de garantia que, para a RBR, ela é fundamental, ela tem que ser muito bem protegida, porque, no final, se tudo der errado, é o que a gente vai acessar, né? Então, a gente tem que ter essa razão de garantia protegida. E, através dessa forma de negociar, que o devedor continua pagando juros, a gente mantém a razão de garantia protegida e a gente mantém o pagamento do fluxo de dividendos indicado do nosso fundo. Isso traz uma tranquilidade maior para o nosso investidor, que o resultado dele está protegido também de alguma maneira, né? Então, como repetindo um pouco o que a gente falou até agora, né? A gente tem excesso de recebível nas operações, que podem sofrer um cenário de estresse e ter um desconto significativo. Até 40%, todas as nossas operações estariam protegidas, falando de multidevedor. Depois a gente tem o fundo de reserva que pode ser utilizado. Em terceiro, a gente tem o balanço das empresas. As empresas elas podem tirar recursos do caixa dela e complementar o pagamento daquela PMT, daquela prestação, né? E aí, por fim, depois, o quarto ponto, a gente tem essa questão de renegociar o pagamento ou não, a carência ou não, e como que isso vai ser feito. Uma preferência sempre muito grande dos gestores de falar, olha, me paga os juros, pelo menos. Agora, uma última para a gente depois falar um pouco dos outros fundos. O valor patrimonial de um fundo de CRI ele é marcado ao mercado. E, nesse momento, eu acredito que os próprios CRIs tenham, né, tido uma desvalorização no mercado secundário. Não chega a ser um problema para o fundo, principalmente porque ele é um fundo fechado, ele não admite resgate. Isso dá uma segurança que todo gestor de fundo de crédito tem inveja de quem é gestor de fundo imobiliário de CRI, né? Porque não tem resgate nesse momento, permite com que você mantenha a sua estratégia, né? Mas o que aconteceu com o patrimônio, tá, pensando na marcação a mercado dos CRIs do fundo? Eles desvalorizaram também? A taxa de juros subiu, eles desvalorizaram? O investidor, ele é importante nessa questão do patrimônio, ele questionar o gestor e o administrador como que é feita a marcação a mercado, como é que é feita a precificação desses ativos, né? A gente ainda não tem uma padronização, que deveria ser o caminho. A RBR, a gente busca isso, inclusive tem algumas iniciativas em andamento para buscar uma padronização. A falta da padronização acontece que tem administradores que precificam um determinado ativo de crédito imobiliário pelo preço de aquisição daquele ativo, ou seja, ele continua marcando, você pagou 1.000, ele continua marcando a R$1.000. Tá? Isso é o que se chama de marcação na curva. Isso, exatamente, é a marcação na curva. Por quê? Não tem liquidez esses ativos, né? Então, o administrador, o comitê de precificação dele, não tem referencial de preço, então ele assume que o preço é o preço que você pagou.
é plausível, né? Bastante plausível. Tem outros administradores que eles incorporam uma precificação com base no spread, no momento da aquisição do título referencial, que na maior parte das vezes é o título do Tesouro. Certo. Então, ele pega um título do Tesouro com prazo médio parecido com a da operação que foi adquirida, ele vê qual que era o spread naquele momento, pode ser, por exemplo, 2%, 3%, 4%. Ele trava essa diferença, e aí, conforme o título do Tesouro sobe ou cai de preço, ele acompanha. Tá? Então, você tem esses dois perfis, essas duas metodologias. No nosso caso, o RBRR11, o nosso administrador, que é o BTG, a metodologia dele é pelo preço da curva para os ativos que não têm liquidez. Os ativos que têm liquidez, ele precifica pelo valor de mercado, a negociação, né? O preço de tela. Como 95% dos nossos papéis não têm liquidez, porque é uma característica do mercado de CRI, 95% dos nossos ativos estão sendo precificados pelo valor da curva. Certo. Então, eles não tiveram uma oscilação positiva quando a taxa de juros fechou, caiu muito, né? E agora, possivelmente também, ele não vai ter uma oscilação de valor, dado que a taxa de juros também reprecificou, né? Ela subiu. Então, no nosso fundo especificamente, não tende a não ter uma oscilação significativa. Talvez isso não ocorra com outros fundos, por conta dessa diferença de metodologia. Agora, eu falei que era a última, mas a sua resposta me levou a mais uma pergunta. Apesar de não ter um mercado secundário, né, ativo, como é o de fundo imobiliário, que a gente vê toda hora quanto está valendo a cota, e certamente tem gente precisando se desfazer de alguns CRIs. Isso gera oportunidade no sentido de que você está de olho para comprar algumas operações no meio dessa crise? Essa é uma pergunta muito boa, professor Arthur, e eu queria até trazer uma ideia um pouco mais ampla, né? Porque essa crise ela tem 3, 4 semanas, e a nossa primeira reação como gestor foi se fechar para dentro de casa, né? Colocar a cabeça dentro do casco, certificar que está tudo certo. Segundo ponto, mostrar para o nosso investidor que está tudo certo, que a gente está fazendo bem o nosso trabalho, tá? E a gente está entrando agora no momento de botar a cabeça um pouquinho para fora e ver o que tem de oportunidade. E aí vai muito em linha com o que você comentou. Como o mercado estressou muito, principalmente os fundos de crédito abertos, né, são os fundos 555, que a gente chama, tiveram muito resgate, isso forçou que os gestores saíssem ao mercado vendendo esses ativos. Tá? Por natureza, esses fundos de crédito, eles têm uma posição em CRI muito menor do que eles têm em debênture. Então, a abertura dos preços, né, uma queda muito grande no preço dos ativos de crédito privado, ela está sendo observada de uma forma mais intensa nas debêntures, não necessariamente nos CRIs. Ainda assim, existem oportunidades pontuais que a gente, nesse momento agora, que está botando a cabeça para fora do casco, a gente está começando a aproveitar. Então, por exemplo, a gente colocou 5 propostas, numa taxa bem diferente do que esses gestores que estão vendendo gostariam. No primeiro momento ele falou não, mas a nossa proposta está lá. Pode ser que em algum momento ele venha e fale, olha, eu aceito vender. E aí seria uma ótima alocação. Nesse momento, o nosso trabalho de gestor ativo, a gente está gerando valor para o investidor, né? De adquirir oportunidades com uma taxa de retorno muito acima do que a gente tem no nosso portfólio. Então, isso serve para o secundário, mas serve também para o primário, porque as empresas continuam com a necessidade de fortalecer seu caixa ou continuar uma trajetória de expansão, de investimento. Agora, as taxas que antes eram CDI mais 3, agora viraram CDI mais 5, CDI mais 6. Isso aí. Bom, para a gente começar a transitar para os outros fundos, Alpha e RBR Properties, eles também têm CRI no portfólio. A gente viu o relatório muito bem detalhado do High Grade.
A carteira dos outros é parecida? São mais ou menos os mesmos CRIs? O investidor pode ficar tranquilo com esse pedaço da carteira do Properties e do Alpha também? São exatamente os mesmos CRIs. A gente, na verdade, a área de crédito nossa, ela provê essa análise, inteligência, originação para todos os fundos que podem investir em CRI. Então, é premissa nossa, tem que passar antes pelo Antunes. É o xerife do crédito, né? É o xerife. Eu sempre gosto de ressaltar, Arthur, como é que a gente é lá na RBR, né? Como é que é o processo de tomada de decisão? Vamos falar dos fundos dos ativos de CRI. A gente tem uma área de crédito liderada pelo Antunes, com 5 pessoas nessa equipe, e para todas as áreas, para crédito também, existe um comitê de investimento, do qual, na área de CRI, participa o Antunes, representando esse time de crédito, como head de crédito, e 3 sócios da RBR, que sou eu, o Caio, que você conhece, e o Guilherme Bueno, que você também conhece. Então, dessa forma, a gente junta as inteligências e toma decisão numa equipe multidisciplinar, com profissionais que têm skills complementares. Então, é assim, o mesmo vale para o Alpha e para o Properties, tá? E falando um pouco do Alpha, então, uma boa parte do rendimento que estava sendo distribuído vinha composto de rendimento de outros fundos, evidentemente, e também de ganho de capital. E, se não me engano, no relatório que eu vi ontem, ele tinha uns 18% alocado em fundo de shopping, 16% alocado em fundo de shopping. Aí, no caso do Alpha, eu devo esperar uma diminuição do rendimento, pelo menos nesses próximos meses? Acho provável, exatamente por essa exposição em shoppings. A gente tinha passado um guidance de dividendos, né? um norte para os investidores, falando, do jeito que a coisa está indo, a gente acha legal passar para vocês uma expectativa de dividendo entre 60 e 80 centavos por cota. Né? Com tudo o que está acontecendo, eu acho mais provável falar que esses 60 centavos baixa para 50 centavos. Tá? Então, eu acho improvável a gente pagar menos de 50 centavos por cota, e esse ajuste se dá muito por essa parcela investida em shoppings. Tá? Certo. Mas o giro de carteira, que gerava o ganho de capital também a distribuir? Então, o Alpha, para dar um pouco de contexto do Alpha, no final do ano passado foi uma gestão ativa muito forte na venda, a gente vendeu muita coisa, a gente vendeu uns 120, 130 milhões de reais em fundos imobiliários com muito ganho de capital. Por quê? Porque as coisas estavam ficando um pouco fora de preço, estava um ambiente de muita euforia. Né? De lá para cá, especialmente agora durante a crise, a gente vem recompondo o portfólio de fundos imobiliários de tijolo. Tem coisa que a gente comprou na crise que já está até com ganho de capital. A gente está saindo dos CRIs à medida do possível, porque os CRIs no secundário não têm tanta liquidez. Os fundos de CRI estão num timing muito ruim de venda, porque eles caíram, até recuperaram uma boa parte, mas alguns caíram bastante. Então, a gente vai saindo de CRI comprando fundo de tijolo e em tijolo, especialmente fundos de lajes corporativas. E aí até queria falar assim, como a gente gosta, como a gente pensa, a nossa maior posição de tijolo uma das 2 maiores é o FVBI, que é um fundo monoativo, um prédio na Faria Lima. A RBR hoje é a maior cotista desse fundo. A gente sempre olhou e falou assim, por que é bom? Por que a gente gosta desse ativo? Porque na queda, se vier uma mudança de cenário, a gente está mais protegido. Quando a gente olha hoje o FVBI, ele está caindo no ano 7%. E o IFIX está caindo 23% nesse exato momento. Então, quando a gente, como gestor, a gente olha muito risco-retorno. Tem alguns prédios, alguns fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, que na nossa conta tem uma TIR esperada super alta que estão no Rio de Janeiro. Mas é outro risco. Então, é risco-retorno. Né? Então, às vezes, a gente fica num fundo que tem uma expectativa de retorno menor hoje. O FVBI, para a gente, é uma posição que, olhando 3 anos, ele tem 15% ao ano de retorno, somando dividendos,
mais ganho de capital com a cota. Então, essa é uma posição que a gente mantém. E o que a gente está fazendo no Alfa é isso, é trocando CRI por tijolo aos pouquinhos. Estamos hoje mais ou menos 65%, 66% comprado em fundos de tijolo e 35%, 34%, 35% comprado em renda fixa. Ricardo, a gente participou juntos lá no Infomoney em janeiro daquele painel Onde Investir 2020, né? E você estava bastante com a expectativa muito boa, bastante otimista em relação justamente ao mercado de lajes corporativas, principalmente acreditando nos reajustes dos contratos de locação quando viessem, né? Revisional e as renovações. O que a crise abalou dessa sua expectativa? O que você acha que deve acontecer? Assim, você ainda espera bons reajustes em contratos de locação? Você acha que o mercado vai dar uma retraída? Eu espero os reajustes na mesma direção. Eu acho que a gente vai ter, ao longo dos próximos 1, 2, 3 anos, aumento de aluguel numa intensidade menor. Tá? Porque tudo é oferta e demanda, né? Como todos os segmentos. Então, a gente entra numa recessão em 2020, assim como a gente entrou numa recessão em 2015 e 2016, só que lá a gente entrava com pouquíssima demanda e super oferta. Agora a gente entra com a demanda que eu acho que é um momento mais pontual de 2020. 2021 a gente vê uma recuperação, só que com pouquíssima oferta nas melhores regiões de São Paulo, né? Diferente das regiões secundárias de São Paulo e ainda mais diferente das regiões em outras cidades, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma continuidade do aumento do aluguel, só que a curva, essa aceleração diminui um pouco. É o que eu acho. E, então, já aproveitando para falar do RBR Properties, ele tem uma posição razoável em lajes corporativas, mas boa parte da receita, acho que a maior parte da receita vem de galpões, né, especificamente. Então, que eu vou pedir para você falar um pouco disso, se os inquilinos estão começando a também negociar ou pedir algum prazo para pagamento. O Guilherme falou que, no caso dos CRIs, alguns devedores estão pedindo, sim, um fôlego. Queria que, se você dissesse se isso vem acontecendo com os inquilinos do Properties e o mercado de galpões. Você falou aí, né, continua confortável com o mercado de lajes, mas e o de galpões, o que você está vendo depois da crise? Começando pelo final, eu acho que a lógica de galpões é a mesma de corporativa, só que com menos otimismo. Exceto aquelas regiões que são muito beneficiadas pelo e-commerce, a demanda de e-commerce, essas regiões que já tinham um índice de oferta muito baixo, eu acho que é um mercado que a subida do aluguel, eu não vejo uma vacância alta subindo, horrores nos próximos meses, mas eu acho que a subida do aluguel ela se dá de uma maneira mais lenta do que no corporativo. Tá? Mais ou menos um quarto do property está alocado em galpões. A gente tem galpões alocados para Fiat Chrysler, IBM, Volkswagen. Então, são inquilinos de muito porte, têm total condição para pagar sem nenhum tipo de renegociação. O que não quer dizer que a gente não tenha solicitações, entendeu? Claro. O que eu acho que igual o Antunes comentou, existem as empresas que necessitam, que elas não têm caixa para pagar. E existem as empresas que usam. Tentar ajudar, né? É momento de tentar ajudar quem nesse caso, está precisando também, né? É momento de tentar ajudar. E tem as empresas que não precisam, mas chamam o seu proprietário e falam o seguinte: pessoal, olha a crise que eu estou passando, eu estou fazendo uma gestão na empresa como um todo e parte das minhas despesas envolve o aluguel. Vamos conversar? Eu acho que essa conversa ela é absolutamente natural e saudável, até por um lado. Sim. E eu acho que o resultado final dessas conversas, e isso vale para galpão e vale também para os aluguéis de escritórios, são renegociações que podem sair, do limão pode virar uma limonada.
Tem inquilino, às vezes, que você não quer, que estava com um contrato vigente, que você até gostaria de trocar, então você pode dar um waiver, né, uma concessão para ele poder terminar o contrato mais rápido, sem o pagamento de uma multa. Tem inquilino que está terminando o contrato ano que vem, que você pode falar, pô, legal, ó, vamos discutir o contrato, só que vamos estender mais 3 anos, mais 4 anos, mais 5 anos. E essa é a natureza que eu acho que vai acontecer no Properties, com muita tranquilidade em falar que a gente tem um risco de crédito dos inquilinos, dos nossos imóveis, somando escritórios e galpão, 70% dessa renda vem de empresas desse porte que eu te falei, dessas multinacionais. Tem empresas de educação, como a Croton, como a Estácio, empresas de saúde, como a Prevent Senior, que é interessante, ela assumiu um dos nossos prédios, né? Saiu uma empresa de energia, que era a CETEP, entrou a Prevent Senior, e ela ainda está no período de carência. Então, ela só começa a pagar aluguel a partir de junho. Então, nem tem a necessidade de você discutir esses meses, né? O aluguel dela já vai ser no momento, eu acho, com a crise um pouco menos intensa como é hoje. Então, assim, a gente está bem tranquilo, agora sendo muito responsável, Arthur, em falar para os investidores e pedir para os investidores, mais do que nunca, não olhem o dividendo do mês a mês. A análise é muito mais complexa agora do que isso, né? Então, a gente no Properties, se eu posso falar um pouquinho mais do Properties? Sim, por favor. O que a gente está se aproveitando nessa crise é o seguinte: a gente captou 480 milhões de reais em dezembro. Desses 480 milhões, a gente já tinha um pipeline de 400 milhões de reais de aquisição de imóvel. Era 250 mais ou menos 200 em galpões, 200 em escritórios, grosso modo. E aí a gente comprou escritórios um pouco, a gente comprou um prédio que é alugado para Estácio, no Rio, com multas muito pesadas se ela quiser sair, e um prédio focado em ensino à distância. Então, não é afetado aqui na crise. E a gente comprou um edifício na região da Paulista, um prédio chamado Delta Plaza. E depois a gente comprou um portfólio de galpões, pagamos R$ 2.400 o metro quadrado nesse portfólio de galpões, são 4 galpões. Se você olhar o preço por metro quadrado médio dos fundos de logística hoje, os melhores, eles estão mais para R$ 3.000 o metro do que para R$ 2.400. Então, a gente comprou um portfólio de galpões barato, muito próximo do custo de reposição. E aí a gente tinha mais um portfólio de prédios comerciais boutique, pequenininhos, que a gente ia comprar aqui em São Paulo. A gente deu uma parada nessa aquisição e aí mudou o canhão para fundos imobiliários listados. Então, essa é a beleza da gente ter essa flexibilidade, porque para a gente tudo é tijolo. O fundo é só um instrumento. Quando a gente olha o BC Fund, o HGRE, o JSRE 11, o SDI Properties, o Rio Bravo Renda Corporativa, a gente está olhando um portfólio de imóvel, fazendo a conta de quanto está valendo em bolsa versus o metro quadrado dele e tentando achar aqueles imóveis que estão abaixo do custo de reposição, de quanto custa produzir esses imóveis. E hoje, em lajes corporativas, na nossa opinião, tem ótimas opções. Esses nomes, boa parte desses nomes que eu falei, são nomes que a gente tem comprado, não todos, tá? Mas que a gente tem comprado em bolsa esses dias. Então, eu acho que daqui a uns meses a gente vai olhar para trás no Properties, falar que a gente passou essa crise com bons dividendos, eventualmente uma diminuição aqui e acolá, de uma renegociação, mas pagamos bons dividendos e usamos o caixa para comprar fundo imobiliário super barato. E aí lá provavelmente a gente vende, realiza ganho de capital e compra novos imóveis. Gostei dessa afirmação aí, que tudo é tijolo, mesmo no mercado de fundo imobiliário, no final das contas, tudo é tijolo, né? E o próprio, você falou do HGRE, eu falei com o Augusto Martins também no começo da semana, muita gente assistiu, e ele mostrou a situação do HGRE, que ele tem lá uma obrigação até o fim do ano maior do que o caixa. No caso do RBR Properties, essa situação é totalmente diferente, tem caixa e não tem obrigações, é isso? Exato, a gente tem hoje, a gente tem uma dívida de 70 milhões que a gente alavancou a aquisição de galpões, então foi uma aquisição de 250 milhões que a gente tomou uma dívida de 70.
Hoje, a gente empacotou esses galpões como um fundo. Tem o RBRL, está dentro do RBRP. Quem olhar o portfólio que a gente divulga, a gente empacotou como uma gestão operacional, até para um dia, se quiser vender esse portfólio em bolsa com ganho de capital, a gente também vai poder. E lá a gente alavancou, mas a gente tem 240 milhões em caixa e 70 de dívida. Então, caixa líquido super tranquilo. Fazer uma última pergunta, porque me perguntaram numa situação anterior. Se você tem caixa e dívida, por que ainda vale a pena carregar a dívida? Explica isso para o investidor, por favor. Assim, se eu acho que o uso do meu caixa vai ser um uso superior em termos de retorno à minha dívida, é algo que faz sentido. Não deixa de ser, de alguma forma, eu estou agregando risco ao portfólio, né? Porque se eu deixar o caixa investido em CDI, com certeza esse custo, essa rentabilidade é menor do que o custo da dívida. Mas hoje, dá um exemplo, assim, as compras que a gente tem feito em bolsa, na nossa opinião, olhando um horizonte de 3 anos, dá um retorno para a gente, para o nosso cotista, de 20% ao ano. Se a gente somar os dividendos, mais a recuperação do valor das cotas. Então, é uma gestão de estrutura de capital, né, que você está fazendo. O que eu acho importante é que, e isso cada cotista vai poder avaliar, é que o gestor seja conservador nesse aspecto. Essa crise, mais uma vez, mostra que dívida é dívida, uma hora a conta chega, e se você contar que você vai captar dinheiro fácil para pagar essa dívida, você pode sofrer, você pode ter que fazer uma emissão de cotas, passar um aperto, tal. Então, no caso da RBR, a gente não vai fazer nunca uma alavancagem que obrigue a gente a passar algum aperto, nunca. Pode me cobrar disso ao longo dos anos. Guilherme, você que é o xerife do crédito, esse é o crédito que o cotista dá para o Ricardo, aí você fica de olho nele também, hein? Puxa a orelha dele, certo? Não, com certeza, sem dúvida. Apesar da gente ter uma segregação, até para não ter nenhum tipo de conflito, né, nessas questões, por exemplo, um fundo de crédito nosso nunca vai dar crédito para um fundo de tijolo nosso para fazer uma compra alavancagem, né? A gente deixa isso muito bem segregado, mas sem dúvida a gente acaba se falando e tem um puxão de orelha assim. Gente, eu vou caminhando para o final. Essas conversas têm sido verdadeiras aulas ou pós-graduação de fundo imobiliário, porque a crise fez com que fosse muito importante vocês se comunicarem mais, dar mais detalhes. E nesses mais detalhes, a gente está aprendendo muito, não só falando da crise, mas porque a crise passa, né? Mas entendendo muito mais o racional da gestão de um fundo imobiliário, falando de alavancagem, até onde vale a pena. Isso tudo está sendo muito esclarecedor e de muita valia para todo mundo que assiste. Viu? Obrigado. Vou deixar um tempo para vocês fazerem considerações finais, se quiserem, mas já, novamente, parabenizo pelo relatório de crédito e obrigado pela disposição em falar aqui. Vai lá, Gui, legal, faz a sua legal, professor. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. A gente adora participar de canais como esse. A gente já fazia isso antes da crise, acho que agora só intensificou. Queria dizer que a gente está à disposição. No final do relatório de risco tem os nossos contatos lá. Então, por favor, mandem e-mails, liguem para a gente, que a gente recebe qualquer investidor, seja o de uma cota, seja de 1 milhão de cotas. Tá? E eu queria também deixar uma mensagem agora. A gente falou muito de risco, né? E sem dúvida, essa é a principal mensagem dessa conversa que a gente teve, falando de crédito, de risco, mostrando que o portfólio ele é resiliente, que o capital do nosso investidor está protegido. Mas eu queria deixar a mensagem final que a gente está chegando num momento agora que vale a pena a gente olhar um pouco para fora, observar as oportunidades e começar a explorá-las para tentar trazer um retorno adicional, gerar valor para o nosso investidor. É isso. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado. Eu
Eu, de novo, agradeço, Arthur, muito bom estar com você aí. Acho que você faz, já falei isso em outras vezes, você faz um papel super legal, super importante, com qualidade, com conteúdo, muito bom. Em relação à mensagem final aqui, o que eu acho importante para o cotista é ter calma, não fazer movimentos bruscos durante essa crise, a gente buscar nos gestores aqueles gestores que têm estratégia clara, definida, e aqui eu queria passar a mensagem de qual é a estratégia da RBR. Monitorar muito de perto o que a gente tem e aproveitar as oportunidades que tem hoje no mercado, aproveitar sem pressa, devagarinho, é como a gente tem feito, comprando coisas baratas em bolsa, fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de papel, um olhar atento para o secundário de CRI, é o que a gente tem feito com muito cuidado. Então, obrigado mais uma vez. E queria pedir, a gente nesse esforço de comunicação, tem pedido para os nossos ouvintes e cotistas nos seguirem nas redes sociais. Tanto o Instagram, rbr.asset, como o LinkedIn, são as duas principais redes que a gente tem usado. Tá bom? Obrigadão. E o relatório de risco. Vocês têm um controle disso? Quantas pessoas fizeram download desse relatório? Não tenho. Ainda não. Vamos... Então, baixa, você que está assistindo, baixa o relatório e leia. Mesmo que você não seja cotista da RBR, leia o relatório que você vai aprender muito, vai entender como funciona essas estruturas de garantia. Muito bem, obrigado. Valeu, um abraço para vocês e para você que assistiu, um grande abraço. Fica ligado, hein? Esse programa que era semanal, hoje em dia está virando, parece plantão, parece breaking news, né? Sempre que tiver oportunidade de falar com gestores, a gente vai aparecer para levar mais informação de qualidade para você. Informação que ocupa o espaço da desinformação. Grande abraço, fique bem, fique tranquilo e a gente se vê em breve.